Deixa eu já pegar a minha aqui já e jogar aqui. Aí, foi, Foi? Show. foi. Deixa eu Tá colar aparecendo um aí? aqui. Tá. Isso aqui não tá. Ó, falei, o Marinzão já tá metendo lá um. Cara, N8N é assunto do momento, né, velho? Então, e esse papo de que vai acabar, que as IAs vão engolir? Ah, Papinho? puta conversa pra boi sleep, cara. Você tá louco. Cara, é o mesmo papo de quando saiu os fluxos do GPT. Nossa, acabou pro N8N. Quem que tá usando esse bagulho, cara? Quem que tá usando aquilo do... Cara, eu escuto. A gente escuta. Porra, a gente tá no mundo de TI há muito tempo, né? E a galera falando que morreu pra um, morreu pra outro faz anos, cara. Pra tudo. Só por causa de hype de YouTube, cara. É hype, tudo é hype. Eu comecei com. Depois eu conto a história, mas eu comecei com o N8N, cara, faz uns 2 anos e meio. E eu era. Caraca. Aí, E eu. Não, raiz não. Tem os caras raiz mesmo, que já estão 4, 5 anos já. é Conheço mesmo, os eu nem caras sabia raiz. que tinha esse tempo todo. O N8N começou em 2019, Ah, né? Começou em 2019. E o lance é que ele era uma solução. Na verdade, cara, o que as pessoas falam muito de IA, hoje tudo é IA, mas, velho, 70%. Ah, o Fernandão aí, ó. olha lá. Ô, bonitão. E Não, aí? não tem antivírus, É? cara, pra reunião, entra os Não caras assim. tem, os caras, o Fernandão já entra com tudo, já, pelo amor de Deus. Boa, Oi, e aí, gente. oi, Oi, bem-vinda. Renata, como é que você tá? Tudo Oi, jóia? Amanda. Tudo e Bem-vinda. você? Tudo Obrigada. jóia. Tudo beleza pura. Estamos aqui com o mago da automação, Que isso? N8N. Estou de olho aqui que eu ganhei uma aula, né, de brinde. Vou assistir aqui. É. Hoje a ideia é quebrar alguns paradigmas aí do internet, né? Os hypeiros, né? Ah, N8N vai morrer, N8N não escala, N8N é isso, que se você está no N8N, você está começando. Eu estou começando há 25 anos, né? Eu já Então, escutei um pouco desses rolês aí, hein, de apocalíptico, que é, ah, cara, não vai precisar mais, a IA vai cuidar de tudo automatizando, a LLM vai automatizar sozinha. cara, isso um dia vai acontecer. Um dia, tá? Principalmente agora com as novas ferramentas do Gemini, que eles são completamente voltados para a empresa. A Google Sim. deu um 300, um 180 aí, que ela ficou quietinha na dela, ela falou, deixa a Anthropic, deixa a OpenAI fazer as IAs dela bonitinho, entendeu? Calma aí que eu tenho um mundo na minha mão, meu amigo. Eu Legal. tenho um mundo na minha mão. AI, viu? Né? Quer? Eu vi o movimento. Você viu, né? E Você Bom, viu. Os caras. senhoras e Bom, senhores, vamos lá. vamos oficializar então aqui. A gente espera uns minutinhos para o pessoal conectar, Sim. mas estamos aqui no nosso Prompt e Prosa, recebendo hoje o Armando Urzum. Urzum. Podia ser no E é Zoom, isso né? mesmo. Piada de tiozão. Cara, é Arnaldo, é o Zoom, é o Urzum. Eu já atendo por qualquer coisa já. Cara, Eu olha já só. atendo. Eu sou Lei, em alguns lugares me conhecem como cara do Growth, e o nome da minha empresa é Think Business. Então, assim, você imagina o que não chega para mim de e-mail ou de proposta de tipo Growth, de todo jeito que você imaginar. O amigo Marim já viu o cara do Golf, o carro. Think, então, Think Business chega proposta para a empresa Drink, Pink. Drink.
Inteligente foi o Fernandão que meteu Delta e não tem como ter erro, né, cara? Exato. Então, Armandão, antes da gente partir para guerra aqui, você entregar o ouro para a gente, o que eu sugiro? Se apresenta um pouco a sua história aí para a galera. Como você parou nesse mundo? Você está começando agora, você era advogado e veio para a IA, você já está no mundo da TI faz tempo. Porque tem essas, né? Cara, não, tem. Hoje os caras de marketing vendem fluxo para todo mundo, né? Exato. Hoje é o que a gente mais vê, entendeu? Nada de errado com isso, tá? Eu não acho nada de errado, até gosto que as pessoas aprendam, mas vamos lá. Eu vou fazer Cara, uma longa história, mas o que eu vou fazer? Então, e é isso que é legal, bicho, entendeu? O que eu acho legal, antes de me apresentar, é você as coisas que antes ficavam só na nossa mão de TI, entendeu? Legal. E aí tudo que é TI é místico. Tudo que é TI de outro mundo. O cara que coda é um gênio. Não, bicho, o cara só se especializou em ver aquelas letrinhas estranhas, entendeu? Pô, Não entendeu como é que funciona o negócio. Você é de TI, me ajuda com a impressora. Pô, cara, essa sou eu falando. É a minha mãe quando o micro-ondas para de funcionar. O micro-ondas não está funcionando, mas você não mexe com o computador? Não, mãe, pelo amor de Deus, eu não sei nem formatar, mãe. Genial. Bom, excelente. Legal, gente, legal. Bom, primeiramente é um prazer, muito obrigado pelo convite, né? E vou falar um pouquinho de mim, eu ia passar um pouquinho mais para frente, mas já que vamos começar, vamos para cá. Bom, vamos dizer que isso aqui é montagem, que isso aqui é IA, tá? Tá eu, meus dois parceiros de truco aí, né? Eu, o Jobinho, né? Tio Bill, né? Os caras, ladrão no truco, viu? Né? E... Então, por que eu até coloquei essa foto minha das antigas? Porque eu comecei realmente no milênio passado, né? Desde 1999. Tem uns caras que começaram aqui um pouquinho antes que eu, não quero citar nomes, né? Mas eu vou guardar para mim aqui, né? Mas eu comecei em 1999 no mundo dos RPs, voltado principalmente para software de gestão de comércio exterior, e foi muito louco, porque eu comecei isso através do quê? De 1995, que foi no Senai. Eu era um menininho do Senai. Eu estudei, fiz mecânica geral, e depois lá eu fiz ferramentaria, e lá eu descobri o mundo dos computadores. Mas como isso? Através de programação de máquina. Eu programava tornos, CNC, centros de usinagem, e eu achei muito legal na época colocar as letrinhas, numerinho, e aquele negócio ir sozinho, mais rápido, mais devagar. Foi, cara, mas que negócio legal, cara. Isso me despertou muito essa área de TI. Depois eu fui, lógico, para o padrão do mundo de TI, ou você faz, não era ciências da computação na época, era como que é? Quando era no segundo grau, o que é processamento de dados, né? Ou você entrava no mundo do processamento de dados para mexer com Clipper, ou você ia para outro mundo que estava iniciando, que era o mundo do web designer, que foi depois onde eu entrei, e logo depois de 99 eu acabei entrando numa empresa, trabalhava junto com a Microsiga, né? Só quem é das antigas sabe, né? E acabei entrando nesse mundo de RPs, de software. Bom, para quem não me conhece, eu sou Armando Urzum, eu tenho 44 anos, sou casado, eu sou pai de Reginaldo José, Maria Joaquina e Bob. São pets, tá? Pet é garrafa, eles são cachorros muito lindos, entendeu? É bem diferente, né? E se Deus quiser, em breve serei pai de Máximos Sponton Urzum, que esse será o herdeiro de toda a minha loucura. Então, como diz o meu pai, eu estou no mundo dos computers, né? Que ele sempre fala, e aí, filhão, só no computer? Quem nunca passou por isso? Desde 1995, e há 25 anos eu estou trabalhando nesse mundo de RPs. E a minha jornada para entrar agora nessa parte de automação e inteligência artificial começou realmente nessa época de RPs. Por quê? O Fernandão sabe, a gente sabe, você tinha que integrar uma coisa com a outra, um módulo com o outro, e isso já é... Pensa, você tem, como eu trabalho com comércio exterior, você tem um pedido de importação, conhecido como purchase order,
e de repente, na hora que você grava esse pedido, você gera várias informações para o financeiro. Cara, querendo ou não, isso é uma automação, que você calcula as informações e você gera para outro lugar, que é um módulo financeiro. Isso eu fazia inconscientemente, sem saber que era uma automação. Eu pegava informações do despachante e jogava dentro do meu sistema. Também é uma automação, de maneira arcaica, mas era. E há mais ou menos uns 3 anos atrás, logo em novembro, exatamente em dia 30 de novembro de 2022, o dia em que o mundo descobriu a inteligência artificial. Ela nunca existiu, ela sempre existiu. Na verdade, a primeira máquina foi para a inteligência artificial, né? Ela sempre existiu, mas aí a gente teve acesso. E aí, quando eu vi aquele maravilhoso mundo do GPT, eu falei, bicho, dá para fazer coisa aqui, sem ter a menor ideia do que dava para fazer, óbvio, né? E nesse meio tempo também desse mundo, eu comecei a descobrir ferramentas de automação, até porque minha esposa ela é do mercado digital, e eu falei, cara, eu tenho que fazer os negócios aqui para ficar melhor para ela, senão eu tô ferrado, né? Senão eu vou ter que fazer tudo na unha. Pensa, a mulher quando inventa de empreender e o marido é do computador, sobra para quem? O marido do computador, né? Ele sabe fazer. E aí eu comecei a descobrir umas ferramentas para poder deixar o processo dela mais fácil, rápido, e que eu também não ficasse completamente maluco tendo que fazer muitas coisas na mão. E aí foi quando eu descobri o tal do Make, e logo depois eu descobri o maravilhoso, o esplendoroso N8N, né? Oh, N8N, rapaz, como eu gosto desse rapaz, viu? E aí, por ser clipeiro, né? Porque a linguagem que eu trabalhava era Clipper, né? ADVPL, mas é Clipper, né? É um Clipper mais arrumadinho, né? Eu falei, cara, que ferramenta fantástica, quanta coisa que dá para fazer aí. E aí eu comecei a estudar mais essa ferramenta a fundo e comecei a ver todas as possibilidades que ela poderia trazer. Não só para o mundo pequenas integrações, mas para grandes coisas. Lógico, quando eu comecei não dava para ter escala com ela não era tão segura, ela tinha bastante coisa ainda para melhorar, mas com o tempo ela foi evoluindo muito, mas muito rápido, e aí vieram as IAs diretamente dentro da ferramenta do N8N. Aí, rapaz, antes a gente usava outras maneiras para usar essa IA, mas aí o mundo explodiu. O mundo explodiu. E praticamente do meio do ano passado para cá, as pessoas também começaram a descobrir essa ferramenta N8N, né? E eu me apaixonei por ela. Tá? Ah, você não pode ser apaixonado por ferramenta. Eu sou apaixonado por ter que me entregue resultado. Não importa qual seja, entendeu? Então, o seu amor por ferramenta, quando eu falo, eu não sou apaixonado por ferramenta, eu sou, para que me entregue resultado. A partir do momento que ela para de me entregar resultado, eu deixo de amar, tá? Eu não tô nem aí, eu vou para outra que me entregue resultado. E essa ferramenta começou a me dar muito resultado e eu comecei a ver possibilidades cada vez maiores. E lógico, retardado que somos, começamos a tentar e descobrir essas possibilidades. E hoje cá estou aqui com vocês para tentar mostrar um pouco dela e desmistificar muita coisa que a internet fala sobre o tal do N8N, muita questão de infraestrutura, questão do que ele pode escalar, do que ele não pode escalar, práticos para vocês, né? E a ideia é realmente tirar essa nuvem de que entrou uma ferramenta nova, o N8N vai acabar. Bicho, tem cara programando em COBOL até hoje. Uau. Tem cara programando em Clipper até hoje. E não acabou. É maluco, né, Armandão? Porque a gente vê, por exemplo, LinkedIn, redes, né, grupo WhatsApp, a galera, puta, o N8N vai acabar. Daí você pergunta assim, e se acabar, o que acontece com você? Você está usando como hoje? Não, calma. Né? Exatamente isso, olha. E se acabar, e aí, como é que faz? Isso, e aí? Pô, sensacional, vamos lá, estamos ansiosos para ver teu conteúdo. Bora lá, aí. Então. Bora lá, então vamos começar. Para quem está vendo ao vivo, tem alguma dúvida, coloca no chat. Se você está vendo a gravação no YouTube, alguma das nossas redes, comenta também que o time, a gente não deixa ninguém sem resposta. Se você tem uma dúvida, uma provocação, o Armando não vai conseguir te responder agora, lá no grupo, no nosso AI Alliance, ou em alguns dos nossos canais,
Você não fica sem resposta. Tem uma dúvida, provocar o cara, você sabe mesmo? Então, como é que comigo aconteceu isso aqui? Manda ver que a ideia aqui é a gente mostrar realmente solução. Beleza, Armando? Até porque eu não sou... queria te falar, já dar um feedback para você. Pode dizer. Se não der certo essa parte de AI, de inteligência artificial, de TI, de computação, como se chama, você pode dar cursos para bom marido, porque você, pelo visto, vai bem aí, você é o homem do computador, né? As mulheres adoram. Adorei o teu modelo. Você devia dar curso para como ser um marido. Mas você sabe que para você ser bom, eu agradeço. Renata, muito obrigado, mas eu agradeço. Um dos motivos para que você se torne um bom marido é compre uma lava-louça. Tá? Entendi. Quando o cara compra uma lava-louça, a lava-louça é um dos ingredientes principais saudável, porque nunca vai brigar quem vai lavar a louça. O cara coloca a louça lá, tira, ainda coloca do jeito que ele quer. É a primeira coisa que você faz. Depois você pensa na questão da computação. Entendi. E tem outros. Agora, a parte da inteligência artificial já trouxe em diversos outros aparelhos que você pode ir tirando, né, e facilitando a sua vida. É verdade. Legal. Obrigado, Renata. Então vamos lá, cara. A ideia hoje, eu não sou dono da razão, mas eu quero mostrar um pouco da verdade que eu estou vivendo hoje. Tá? É uma verdade que hoje está me trazendo resultados. Existem várias verdades que trazem resultados, mas nada impede que eu possa compartilhar a minha e, quem sabe, as pessoas ouvirem até aprimorar o meu modelo, que eu acho que isso que é importante, isso que é o legal na nossa comunidade. A gente sempre vai aprimorando e foi o que eu fiz. Eu ouvi dos outros e aprimorei, tirei as minhas conclusões e vi o que era bom para mim, né? Bom, falando em N8N, praticamente que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas nada impede de a gente comentar o que ele é, né? O N8N, na verdade, inicialmente ele foi criado para ser uma ferramenta de automação e integração entre ferramentas. Que, cara, o cara tem o CRM e o cara quer linkar o meu banco de dados, uma planilha, qualquer outra coisa. E como nós estamos hoje num mundo que praticamente tudo tem a tal da API, se eu tenho uma API num lugar e tenho uma API na outra, eu consigo conectar uma coisa na outra. Antes, nós tínhamos que fazer o quê? Programas, subservidores, uma série de coisas para poder integrar uma informação na outra. E com o N8N, isso mudou completamente. Não só veio primeiro o Zapier, né, tem o tal do Make, mas o N8N, qual que é as grandes vantagens de você ter um N8N? Primeiro que você pode ter ele auto-hospedado. Então, você instala um servidorzinho seu, você só paga o seu servidorzinho, tem as complicações de você ter que tomar conta desse servidor, só que hoje, cara, nem se compara de uns anos atrás. E é até uma das coisas que depois eu vou comentar, mas eu tenho servidores meus que eles só param a hora que eu reinicio, porque eu também tenho que reiniciar, não posso ser também, então... Mas teve servidor meu de ficar 6 meses rodando, eu parando, né, criar vergonha na cara, vamos reiniciar esse servidor aí, né? E roda muito bem. Então, tem as maneiras de você instalar, como qualquer ferramenta, né, open source. Você tem que aprender algumas manhas dela, como a configuração, parametrização, o suporte fica a cargo de você mesmo. Então, você tem que aprender a trabalhar com a infraestrutura disso. Nada impede que você comece simples e depois vá aprendendo. Você não precisa aprender tudo para começar a mexer no N8N, mas tem ele uma instalação e hoje existem diversos servidores hoje que já oferecem isso, cara, auto-instalável, como por exemplo a Hostinger, que são os servidores que eu uso, que se você entrar lá e comprar um server, você já tem lá para instalar um server com N8N. Ninguém instalar. Depois é bom aprender, entendeu? Então, se você entrar lá na Hostinger, quero comprar a VPS, legal. Geralmente, quando você ia comprar a VPS, o que você colocava? Eu quero instalar um Ubuntu, eu quero esse outro. Não, já tem lá a opção N8N. Você clica, ela já instala o seu N8N, você já pode sair usando. Isso é muito bom. E o que você faz? Você democratiza esse tipo de tecnologia, que, ao meu ver, um dia vai ser necessário, assim como foi o Excel, você sempre saber utilizar ela. Você ter pelo menos uma noção para, tá vindo meus e-mails, eu quero limpar meus e-mails. Você pode usar um N8N para fazer isso para você. Esses e-mails de spam, me enche a caixa, eu quero separar, eu quero pegar esse e-mail aqui e ficar marcando, colocando esse aqui para um... Tudo isso você faz no N8N. Olha que fantástico. Ele não é só IA. A IA vem depois. A IA é um complemento, que depois eu vou falar também, tá?
Então, o N8N é uma ferramenta fantástica que você pode integrar uma solução na outra, e hoje com as IAs, você pode transformar os dados com IA, simplesmente com isso, e dar um resultado. Não só isso, o N8N também ele é processamento de dados. Hoje eu uso o N8N para muitos back-ends de software meu. Então eu faço o front-end e uso o N8N como back-end, porque eu tenho um controle muito grande lá das informações em que eu posso fazer com ele, certo? E falando no N8N, a gente tem alguns tipos de instalação. Eu vou dando uma passadinha aqui só para vocês entenderem. O N8N ele tem duas maneiras de se instalar. Tem o tal do modo regular, você instala ele é só uma instância de N8N e tudo entra nele. O que é tudo entra nele? Eu tenho o editor, que é aquela telinha onde eu entro e vou colocando os meus bloquinhos para poder fazer minhas automações. Eu tenho o tal do webhook. Pessoal, vocês sabem a diferença entre webhook e API? É uma coisa muito importante que eu tenho para falar aqui. Vocês sabem qual que é a diferença? O Fernandão sabe, o pessoal sabe? Eu vou dar um overview qual que é a diferença entre um webhook e um API. O que é uma API? Falando em relacionamento, a API é o marido. Por que ele é o marido? Ele só faz algo e só dá um resultado quando você... Né? E o webhook, quem que é? É a esposa. Ele te traz as informações e te traz dados sem você pedir nada, simplesmente chega para você. Então essa é a diferença da API e do webhook. Diferente do marido, a API, na hora que você pede, ele retorna na hora, tá? O marido ele vai dar uma demoradinha, ele tem aquele prazo de 6 meses para atender cada pedido, tal, né? Mais ou menos isso. Mas a API é na hora, tá, Renata? Fica em paz, tá? É diferente do marido. Então, a API você sempre recebe alguma informação, ou grava, ou qualquer outra coisa, mas parte do pedir isso ou trazer. O webhook não. Qualquer coisa que acontece, ele chega para você os dados, né? E o N8N, ele trabalha muito com essas triggers. Que são as triggers? Os gatilhos para as coisas acontecerem. E um dos gatilhos é o webhook. Como, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp. A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp. O N8N está lá só esperando chegar essa mensagem no WhatsApp para quê? Para que eu possa processar, mandar lá para o meu agente de IA para que ele possa responder. Na hora que ele responde através de uma API, que no final também é um webhook do outro lado, né? É que um entra, outro mais ou menos seria um entra, outro sai. No final também é um webhook do outro lado que você está esperando chegar essa informação do N8N para que possa responder para a pessoa. E aí, quando eu tenho esse tal do modo regular, né? Já falei, vou trocar uma boa, né? Então, quando você tem o N8N, esse modo regular, tudo ele funciona num N8N só. Então, o que ele faz? Ele recebe esse tal de webhook, ele tem a tela onde eu arrasto os bloquinhos, ele tem onde ele processa aqueles bloquinhos, porque o N8N, quando ele vai usar, ele está fechado para você, mas ele está ativo no seu servidor. E aquilo que ele roda, os bloquinhos, tudo que ele processa, é o work dele. Então, quando eu tenho esse modo regular, ele é tudo... Esse cara não é escalável. Esse cara é bom para quê? Para você testar, para você validar, fazer tudo que você tem que fazer, você pode fazer nesse tal de modo regular, né? E você tem o tal do modo fila, que é o que basicamente a gente usa. Esse modo fila é o cara que a gente escala. Porque eu tenho várias instalações de um N8N. Eu tenho um N8N, todos conversam entre si, tá? Mas eu tenho um N8N que ele só tem esse webhook que recebe a informação. Eu tenho um N8N que ele só abre a tela para que eu possa editar. E eu tenho um N8N, que é aquele cara que vai processar tudo. E hoje nós temos mais um N8N, todos eles ligados no mesmo lugar, tá? Eu tenho um tal que é do MCP, que é o Model Concept, o nosso protocolo novo, que é como se fosse um USB de informações para IA. Então, o USB-C, né? O USB-C, você passa vídeo, você passa dados, você passa tudo. E o MCP é mais ou menos isso. Não importa o que você for passar, a IA do outro lado, nesse MCP, entende esses dados e retorna a informação para você. E aí se criaram mais um N8N lá. Esse é o cara que eu posso, sentar o pau. Eu coloquei aqui, eu fui bem generoso, mas tem aqui, ó, até 100 execuções por hora. Não. Eu tenho uma estratégia de usar o regular,
né? Porque tem algumas limitações, por exemplo, que ele recebe 20 webhooks por segundo. Eu tenho cliente meu, eu recebo, sei lá, 500, 600 por segundo. Aí eu não consigo deixar esse modo fila, porque eu tenho que fazer uma instalação meio complexa. Aí eu deixo o modo regular, consegue receber tudo de uma vez, manda para outro lugar, onde esse outro cara recebe os dados e vai processando mais tranquilamente. Então, para se escalar em modo profissional mesmo, tem que ter esse modo fila. O que é esse modo fila? Ele recebe uma quantidade de informações, você limita quantas informações ele pode processar na hora, isso você consegue ver que esse tipo de coisa. Por exemplo, eu posso ter 30 execuções ao mesmo tempo. Então, ele vai rodar 30 fluxos ao mesmo tempo ali, o seu servidor aguenta. O que ele não conseguir rodar, e o que vier a mais, ele fica aguardando numa fila. Fica esperando. Aí, a hora que termina, qualquer um desses, o N8N vai lá e volta nessa fila. Terminei um aqui, pode me dar mais outro. Terminei 4, me manda mais 4 para eu processar. E isso faz com que você não perca dados e não sobrecarregue o seu servidor. Então, isso já é a maneira profissional. Hoje é a mais usada, praticamente todo mundo. Até as instalações, por exemplo, na Hostgator, ele tem uma opção de você já instalar assim em modo fila, que ajuda muito para quem não conhece. Só que aí vem as manhas, né? Aí que vem as manhas do N8N, que eu acho que é importante a gente começar a falar. Pessoal, alguma dúvida até aqui, tranquilinho? De boa? Tá? Tudo super claro, cara. Legal, cara, legal. O N8N, e aí onde que a gente instala esse tal de N8N? Aí vem os puristas, né? Tá bravo comigo, não tira a razão deles, mas eu tenho uma outra maneira de pensar que agiliza muito o processo. Tudo que a gente instala é no tal do Docker. Para quem nunca ouviu falar no Docker, é assim. Quando a gente instala alguma coisa no nosso computador, ele instala e joga tudo num lugar só. É um programa instalado que tem tudo num lugar só. Aí os caras falaram, porra, bicho, mas isso pode dar problema, porque se esse programa der problema, vai dar uma dor de cabeça, como que eu vou desinstalar, tem que parar tudo e tal. Os caras criaram um negócio chamado Docker. O que é o Docker? Fosse um computadorzinho virtual, bem pequenininho mesmo, com o básico que ele tem que rodar, onde eu instalo esse programa completamente isolado dos outros. Ele não conversa com os outros. E aí vem a questão de um containerzinho, que é onde ele instala cada programa num containerzinho independente do outro. Se der pau em um, o outro nem vai saber que deu pau. É tipo o vizinho que mora em São Paulo, entendeu? Tem aqueles 4 apartamentos em volta que você nem sabe o que acontece na casa do outro. É a mesma coisa do Docker, entendeu? Se o marido e a mulher quebrar o pau e se separar lá, se eles brigar baixo, você nem vai saber o que aconteceu. E é a mesma coisa com o Docker. A ideia é mais ou menos essa, né? E isso, o cara mudou completamente a maneira com que a gente trabalha também. E hoje, basicamente, todos os programas que nós trabalhamos hoje na web são todos instalados em Docker, né? E existem ferramentas para gerenciar esse Docker. E aí começa uma questão de infraestrutura que é chata pra caramba, mas é muito necessária, que eu tenho que criar redundância, porque se cai um, o outro já tem que entrar e tal. E para orquestrador de containers, que é esse orquestrador de vários programinhas, né? E um deles que a gente tem é o que faz todo esse gerenciamento, é o tal do Portainer, que é o que todo mundo ama, que é o que todo mundo gosta, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Não sei se já ouviram essa piada aí já daquele, né? E ele é muito bom, né? É uma das melhores ferramentas hoje que se tem para poder gerenciar isso e escalar completamente isso. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um lançamento, tá? Estou fazendo um lançamento de produto e vai chegar lá da minha plataforma de vendas, que eu vou ter que replicar para a minha plataforma de curso, certo? De treinamento para cadastrar as pessoas. Pensa se eu sou um cara muito grande, quantas requisições vai chegar ali? Bastante. Eu tenho que escalar isso. Mas você já pensou se o containerzinho, que é o cara que recebe as informações, cai no meio disso? E aí, bicho? O cara perde tudo. Para isso, você tem o que? As réplicas de container, que se um cai, o outro já assume tudo automaticamente, sem nem ver que caiu, e ele se vira para resolver.
E isso é escalabilidade. Isso são para grandes projetos, né? Existem também outras opções, né, que você ainda... o detalhe, você ainda joga em servidores diferentes, tá? O banco de dados fica no servidor, o N8N que você abre a telinha fica em um, o N8N que você recebe as informações que o webhook em outro, o N8N que você processa, que você precisa de muito processamento, fica em outro, e assim vai. E isso é uma prática maravilhosa, que é o que deve ser feito em grande escala. Só que existe uma outra maneira, que hoje a grande maioria dos meus clientes eu utilizo, até porque não são processamento muito pesado. Eu tenho, vai lá, sei lá, clientes... Tem cliente, vai lá, que tem 1.000 pessoas entrando em contato por dia com os agentes de IA. São mais ou menos 18 agentes de IA voltado para a medicina integrativa, e é constante, é muito processamento. Só que está tudo isso num servidor só. Pô, Armando, você é louco? Cara, faz 1 ano que está rodando, eu nunca caiu esse servidor, cara. Eu tenho backup de tudo. Armando, você está sendo consequente. Não. Eu estou entendendo que está funcionando bem, entendeu? E até porque se isso cair, eu já tenho backup e tenho tudo em mãos, que em 10 minutos está tudo no ar. Pode causar um problema? Não, isso é conversacional, eu não estou no meio de um lançamento. Eu não estou fazendo algo que se eu perder, eu vou perder tudo e acabou. Entendeu? Então você também tem que analisar quando isso pode ser usado ou não. Hoje, a grande maioria eu consigo usar desse jeito. Até porque hoje o servidor não cai mais como caía antes, né? Antes, não sei se o Fernandão lembra, o Ale, o pessoal aí, cara, servidor que você tinha em outro lugar. Quedinha, né? Não que a Amazon não goste de fazer isso de vez em quando, né? Então, por isso que eu não tô na Amazon, né? Não que a Amazon não goste de dar uma quedinha, né? Bom, e aí, cara, falando nisso, eu utilizo uma outra ferramenta que é a polêmica, que todo mundo acha que é uma porcaria, só que eu sou o cara que gosto de experimentar as coisas e vi que essa ferramenta não é ruim. É o tal do Easy Panel, que todo mundo fala que é uma porcaria. Eu falo, cara, mas é uma porcaria. Eu rodo 1.000 nego conversando aqui por dia, sem parar. Sempre rodou. Não dá para ser porcaria. Não tem como ser porcaria. Mas por quê? Porque se cai num senso comum de pessoas que utilizam uma determinada ferramenta e acham que só ela é boa e todas as outras são ruins. Não, cara. Não. Você tem opções. E é por isso que eu já estou começando aqui. A guruzada vai ficar puta comigo. Você é virgem, você é aquilo outro. Beleza, irmão, faz um fonte em Clipper aí, vamos trabalhar com DBF, vamos trabalhar com coisa de verdade aí, depois na conversa. Tá? Hoje, eu uso o tal do Portainer, né? Gosto muito dele para projetos de grande escala, mas os outros eu não vejo por que fazer isso. Eu não vejo por que fazer isso e eu uso desse jeito. Então, assim, vai começar, é muito mais fácil de trabalhar, muito mais simples de se trabalhar. Então, por isso que eu aconselho para quem tem projetos menores, até que nem, por exemplo, que nem esse meu aí, entendeu? Que é 1.000 pessoas por dia, que não é um projeto pequeno. Se você olhar, a maioria das ferramentas não tem, sei lá, quantas requisições. O meu tem, sei lá, chega a ter 800, 900 mil requisições por semana. Não é pequeno. Entendeu? Então, roda tranquilo, né? Então, cara, vamos falar aqui um pouquinho, aqui, eu falei da arquitetura, lembra lá, o main, que é o editor, o MCP, o work, para que cada um serve, tá? Isso aqui é uma página que depois eu vou passar para vocês aí, ô Ale, para liberar para o pessoal essa apresentação, para ter meio como guia, né? Cara, isso é excelente, a gente agradece muito, o pessoal sempre pede. É um guia, né? Vou ali olhando, ouvindo, quem tiver depois na gravação também. Legal isso. Demais, ouro por isso, valeu. Porque isso aqui ajuda, cara. E aí, vem o ouro que é Technicase, eu não sei quem aqui é dessa parte técnica, eu vou só dar uma passada e depois eu já mostro os fluxos. Que é o quê? Para você ter um N8N altamente escalável, você tem que prestar atenção numa coisa. Variáveis do N8N. Esses caras é que mandam no rolê. Esses caras é que deixam o seu N8N rodando liso, sem problema. E as pessoas simplesmente instalam por instalam e não colocam. Eu sei que é técnico, que é chato. Mas, gente, é entrar na documentação do N8N, abrir
eu não sei se vocês usam o Atlas ou o Comet, abre do lado o chatzinho e vai perguntando. Bicho, para que serve isso? Para que serve aquilo outro? Cara, como que eu posso deixar ele completamente escalável que não me dê dor de cabeça? Que ele faça uma manutenção preventiva dele mesmo. E é o que eu estou trazendo aqui para vocês. É o que está funcionando hoje para mim. Detalhe, isso é para a versão atual. Vai sair o N8N agora versão 2. Nós estamos no 1.1, que foi a última que saiu ontem, né? A partir de fevereiro vai acabar essa versão, eles vão para a versão 2 do N8N. Cara, ficou um bagulho de louco. E eu já vi que vão ter variáveis novas, coisas que nós vamos ter que alterar para que ele funcione bem. E aí depois eu já passo isso para vocês, até porque eu deixei os arquivos no Git para vocês. Olha. Então continua valendo o exemplo de marido e esposa, né? Quando você acha que entendeu tudo, eles mudam. Exatamente. Exatamente. Pô. E é mais ou menos isso. Apesar que assim, eles só adicionaram novas funções. Essa versão 1 do N8N está desde 2023, que foi a primeira versão estável deles, tal, né? Então, muito boa. Agora eles foram para a versão 2, que tá uma coisa de outro mundo, né? Bom, e aí falando nisso, que o coração mesmo do N8N são as variáveis do ambiente. Então, uma instalação bem feita são essas variáveis, né? Que é muito importante, que é o ponto end dela, né? O N8N é instalado no tal do banco Postgre, né? Esse banco é um dos melhores bancos do mundo. Aí, Armando, mas pelo Postgre eu tenho, tá? Desculpa. Esse cara eu gosto, esse cara eu amo, esse cara eu levo no meu coração, que para mim é um dos melhores bancos de dados que existe. E por que eu tenho esse banco de dados? Porque tudo que eu processo dentro do N8N, tudo que eu gravo, aqueles meus bloquinhos, sabe aqueles bloquinhos que coloca lá dentro? Tudo é gravado dentro desse banco de dados. E esse banco de dados é extremamente seguro, robusto, leve, é o melhor que existe, é o que a gente usa muito na internet. E essa aqui já são umas variáveis que a gente tem nele. Tudo isso aqui já está numa documentação que eu já deixei para vocês no GitHub, né, que depois eu já mostro para vocês. Explicando para que é cada uma dessas variáveis. Então, não precisem também entrar mais na documentação, porque eu já coloquei ela autoexplicativa aqui para vocês entenderem como é que funciona e como é que configura. Não que eu já vou passar a configuração para vocês, mas para entenderem para que serve. E aí nós temos um tal de Redis, velho. O que é esse tal de Redis, cara? Esse tal de Redis é um banco de dados de memória. Armando, mas para que eu quero esse negócio aqui, Armando? Explica para mim. Porque é o seguinte, o Redis é onde ele vai gravar a tal das filas. Lembra que eu falei que se chega muita informação de uma... Bicho, eu não vou processar tudo aqui que você configurou só para eu processar 30 de uma vez, certo? Chegou 50 coisas aqui. Daí o que ele faz? Então tá bom, ele guarda nesse cara aqui, nesse Redis, e quando ele for terminando de processar, ele vai pegando o primeiro que entrou lá e é o que vai sair. Agora acabou um aqui, então eu vou lá pegar lá no meu Redis o que chegou para mim para processar. Vou pegar lá no meu Redis, vou pegar lá, e assim ele vai pegando. E lá vamos nós, que nem a bruxa do pica-pau, até uma hora que acabar as vassouras, né? E ele... Cara, que também na instalação é muito importante. Esses dois caras são fundamentais, né? E aí, ó, esse cara aqui, ó. Armando, que bagulho chato, um monte de letrinha. Esse cara aqui é o que deixa o seu banco de dados, deixa tudo limpinho, deixa tudo certinho, não aumenta a quantidade de informação no servidor. Porque lembra que eu falei? E tudo que eu processo no N8N, ele grava no banco de dados? Tudo. É erro, é o processamento do negócio, é tudo ele vai gravando no banco de dados. Só que, por sempre. Então, existem algumas configurações aqui, ó, que é o quê? Quando eu ativo, ó, esse aqui, ó, que é o modo fila, tá vendo? Tá queuing. É o que ele vai usar lá para gravar no Redis, certo? O tempo que ele vai ficar esperando que um fluxo esteja rodando, né? Então, ele tem 30 minutos, né? O tempo máximo, né? Que ele vai ficar por hora, né? Se você vai salvar as execuções dele no banco de dados, se você vai salvar os erros. Só que aqui tem outros caras que é o quê? Passou um determinado tempo que faz essas execuções automaticamente no banco de dados. Então isso você já vai fazendo toda uma limpeza de execuções antigas no seu banco de dados e ele nunca vai ficar gigante, cheio de informação. Por quê? Passou aqui, ó,
336 horas. Cadê esse cara aqui, ó? Aqui, ó. Ah, cadê? Onde que ele tá? Tá por aqui, ó. Cadê? Qual que é o nome disso aqui? Max Age. Cadê o Max Age? Aqui, ó. São 14 dias. Depois de 14 dias, o que ele faz? Opa, vou deletar esses caras aqui, porque já passou 14 dias do processamento, vou limpar. Realmente escalar seu N8N, porque seu banco de dados ele vai limpando tudo que já foi rodando depois de 14 dias. Entendeu? Tem mais algumas coisas aqui que ele ainda espera 15 minutos para limpar de verdade. Ele só dá uma marcadinha que ele vai limpar esse cara, né? Ah, passou 15 minutos, então vou limpar mesmo, tá? Você não veio fazer nada, então agora eu vou deletar mesmo esse cara do meu banco de dados, né? E ainda ele tem uma regra de mais uma hora extra, que ele fala, ó, você tem certeza mesmo? É muito seguro isso, né? E aí ele consegue também quantas execuções ele vai limpar toda vez. Então, vai limpar sempre 10 mil execuções. Sempre 10 mil execuções. Pode colocar quantas você quiser, porque esse aqui é um parâmetro, tá? Aí vem outras informações, que isso aqui é para a parte de métrica. Gente, quando você trabalha com N8N, você vai trabalhar com o seu cliente, você tem que trabalhar com métricas. Você tem que entender quando você tem erros, quando não tem. É uma ferramenta, gente, vai ter erro. Vai parar alguma coisa. E é importante você ter métricas de tempo de processamento. Pô, você tem um fluxo que está demorando 10 minutos para rodar, ô bicho. Por que ele está demorando 10 minutos? E aí, quando você métricas, você consegue receber informação, porque é o seguinte, nós estamos na era dos dados. Nós estamos recebendo dados, gerando informações e extraindo dados. Cara, nada melhor do que você também ter dados sobre os dados que você está gerando, sobre o processo que você está gerando. E isso é o que faz um bom gestor. Você tem que analisar isso aí. Claro, se você estiver trabalhando para você, projetos pequenos, não adianta colocar mais molho que o peixe, velho. Não adianta, entendeu? Ah, eu quero... Vamos ter resultado, entendeu? O resultado é isso. Variáveis aqui, botar para rodar, né? E aqui ele tem uma coisa que é super importante. Todo mundo, quando instala o N8N, coloca o domínio como N8N ponto alguma coisa, velho. Nunca, na face da Terra, faça isso. Mas nunca. Eu vou explicar por quê. Existem uma série de robôs no universo que só ficam caçando domínios como N8N, como Typebot, como isso aqui, só para poder cair seu servidor, só para poder traçar informação nele ali e para derrubar você, bicho. Então imagina o cara no lançamento, coloca lá n8n.meulançamento.com.br, bicho. Os bots da Ucrânia vão vir babando, que é de lá, né? É sempre desse lugar, né, velho? Entendeu? Então, eu, por exemplo, aconselho a colocar como main, ou editor, ou do jeito que você quiser. O editor é a telinha lá. Eu coloco como main, que é o meu principal, que é a minha tela. Então, esse aqui eu nunca tive problema com isso. Webhook. Nunca. Onde você vai usar esse webhook, esse endereço, como webhook. Que, bicho, a primeira coisa que os caras vão procurar é como webhook, como API. Cara, robô tá que nem louco. Isso aí acaba com essa segurança. Então, eu sempre coloco como main um webhook como WH, ou como qualquer outra coisa, ou recebedor, o jeito que você quiser, cara. Mas nunca coloque nomes que são comuns tecnicamente no mundo ainda da internet, né? Bom, voltando aqui também tem toda a parte de segurança, que é o Encryption Key. Esse cara tem que pegar uma chave de 256 e colar lá. Isso, né? Tem sites que geram esse Encryption Key para você. Né? Tem outras informações aqui, ó. Esse iframe sidebox aqui, ele é para não deixar acessar um webhook como uma página de internet. Eu deixo no meu porque eu uso bastante coisa, mas esse aqui também é uma maneira de ter segurança. Esse aqui, o que acontece? O N8N, como é uma ferramenta open source, muitas pessoas, o que eles fazem? Eles criam nodes, que são os bloquinhos, para determinadas coisas. Como, por exemplo, sabe o Eleven Labs? No Eleven Labs, que a galera dentro do N8N. O que a Eleven Labs fez? Foi lá e criou os bloquinhos dela para colocar dentro do N8N, para ficar mais fácil a conexão. Isso é um node da comunidade, é deles, entendeu? Não é o node oficial do N8N. Hoje eles estão colocando como node
extensões aprovadas. O Eleven Labs já é uma aprovada pela equipe deles. Eles não mantêm, mas quem fez, eles aprovaram, falaram, ó, tá, beleza, deixa como aprovado aqui. Né? Mas nada impede isso aí. Né? Bom, o que mais aqui? Isso aqui é só uma passada, tá, gente? Time Zone, que é super importante. Isso, eu tenho que colocar onde que vai ser a instalação do N8N em relação à parte temporal. Então, como eu estou em São Paulo, eu sempre coloco América, São Paulo, isso fica mais fácil para eu trabalhar com esses fluxos, entendeu? Está muito mais simples, né? Bom, e aí agora começa o ouro, que é que eu vou abrir aqui, que é a parte de como que eu deixo o N8N escalável absurdamente, não trave meu fluxo e faço o bagulho arrebentar. Cara, uma das coisas que eu acho super importante é sempre trabalhe com banco de dados. Sempre. O que você for fazer, gravar dados, esse tipo de coisa, trabalhe com um banco de dados. Eu aconselho a usar o tal do Supabase, que é hoje, ele é um Postgre com um monte de coisa que tem ali nele, um monte de aplicação a mais e tal. E aí o que eu faço? Eu não trabalho com os nós de busca padrão, eu trabalho o quê? Com o banco de dados direto. Então eu crio selects no banco de dados, eu crio funções em banco de dados, eu tenho processamento aqui de um cliente, né? Tá bom, Rê, obrigado, viu? Obrigado, isso aqui vai ficar gravado, tá? Tchau. Eu tenho aqui, por exemplo, uns aqui, ó, deixa eu abrir já para vocês já. Vamos já. Estão vendo essa tela? Ah, não, tá na outra, né? Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar agora tudo aqui. Peraí. Compartilhar tudo aqui. Compartilhar a janela que fica mais fácil. Bora. Vou pegar um aqui, que é um... Aí sim, hein? Sujando a mão de graxa ao vivo. Não, tem que ser, cara. Vou pegar um cara aqui, que é de um SaaS que eu tô terminando de... Vamos lá. Flow. Olha que fluxo pequenininho, não tem nada aqui, né? Ó. Se vocês olharem, praticamente não tem nada, né? Isso aqui faz coisa pra cacete, cara. Esse cara aqui, ó, por exemplo, Valid Entry, certo? Para eu poder fazer isso funcionar, esse carinha aqui é só isso aqui, ó. Entendeu? Uma das questões aqui também é trabalhar com query parameters. Por quê? Porque isso aqui evita dos caras jogarem esse tipo de coisa para ferrar o seu banco de dados. Desse jeito, eles não conseguem entrar. Tá vendo aqui, ó? O número da instância, número do remetente, nome do contato, lead ID, parará. Isso aqui, na hora que eu mando no meu banco de dados, eu tenho uma função que analisa qual que é o produto, qual que é o cliente, qual que é a pessoa que está entrando, analisa qual que são os profissionais disso tudo e faz uma ligação gigante e já me extrai o dado. Se eu tivesse que fazer isso por bloquinho, vai lá e pesquisa. Achou? Não achou, então eu vou lá e crio. Agora que achou, eu volto. Faço. Você imagina o tanto que é um fluxo desse. Eu fiz o teste. Com esse fluxo que eu fiz aqui, eu fiz esse fluxo manual. Ele demorou mais ou menos, cara, 12 segundos para rodar. Bloquinho por bloquinho. Isso aqui ele não me demora 1 segundo. E extremamente seguro, porque está no banco de dados. Olha a diferença em uma conversa que ele demoraria 10 segundos e agora em 1 segundo ele roda isso. E outra coisa, eu tiro o processamento de dentro do N8N, que era o que eu tinha antes, e joguei para onde? Para minha máquina de banco de dados. Olha a velocidade que eu ganho nisso aqui. Porque as pessoas não usam funções em banco de dados. Elas usam o quê? Só os bloquinhos de N8N. Por isso que muitas vezes eles falam que não dá para escalar. Não dá para crescer. Porra. Cara, você tem que usar as ferramentas ao seu favor. E uma das maneiras é, trabalhando com banco de dados, por que não usar a função de banco de dados? Por que eu não crio uma view no banco de dados? Por que eu não crio queries já prontas no meu banco de dados para que eu possa usar aqui? E isso faz com que você escale muito. Nesse meu cliente que roda 1.000 pessoas conversando por dia lá, eu tenho uma máquina, 8 de processador e 16 de memória, rodando tudo isso. Cara, é possível? É. Por quê? Porque eu uso função de banco de dados,
eu uso query, eu uso essas outras alternativas que deixam com que eu tire a responsabilidade do N8N de processamento e jogo no meu banco de dados. Isso escala demais, não tem como. Esse cara aqui, ele está previsto para passar aqui, pelo menos por dia, 2 a 3 mil pessoas conversando com isso aqui. Tá? E é só isso aqui, ó. Aqui ele já faz todo aquele bufferzinho que todo mundo sabe, buffer de mensagem, né? Você já ouviu falar nesse aqui? O cara manda oi, dá um enter, tudo bem? Parará, dá um enter, tarará. Ele vai acumulando aqui, né? E aí ele passa para esse cara que é o check buffer. O que é esse check buffer? Pense que o cara mandou um monte de mensagem. Só que ele mandou uma de áudio, mandou uma de texto, logo depois ele já mandou um arquivo, e tudo isso a IA vai ter que conseguir resolver, certo? Só que ele mandou tudo de uma vez. Porra, se eu não tenho esse buffer, ele vai ler primeiro o oi, depois ele vai ouvir o áudio. Se ele mandar um arquivo e o arquivo antes do áudio, putz, você ferra tudo. Por isso que com esse buffer eu consigo resolver. E aí vem esse check buffer aqui. O que esse meu cara faz? Esse aqui é um pouquinho mais doido. Ele já recebe, tá, essa informação. Cara, no code, use só em último caso. O que é esse no code? Eu coloco um programa aqui dentro. Tá vendo? Que tem um programinha. Ó. Só isso aqui. Só que evite isso ao máximo, só quando não der mesmo. Por quê? Porque quando eu uso no code, ele tem um outro processamento dentro da work. E se der um pau aqui, ele trava a inteira. Agora, na versão nova, a gente tem o Task Runner. Né? Que é isso? Esse code aqui, ele roda também em outro lugar separado do cara que roda os outros bloquinhos. E na versão 2, isso vai ser obrigatório você rodar esse cara desse jeito. Você não vai rodar junto com os bloquinhos. É como se eu tivesse um container dentro de outro container, entendeu? É mais ou menos isso que ele vai fazer. Aí ele recebe as mensagens aqui, ele quebra, e aí ele começa a fazer toda a verificação. Pô, se é um áudio, ele vem e transcreve já aqui direto, né? Agora, se é um arquivo, o que ele faz? Ele vem para outro cara aqui. E você vê que ele vai fazendo um por um conforme a chegada dele, certo? Aí esse aqui já é um pouquinho mais complexo já. Tá? Esse aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Esse cara aqui, o que ele faz? Esse aqui é o meu gestor de arquivos. Então, qualquer coisa que eu receba no meu WhatsApp, ele consegue ver. Então, se eu mando links, vários links de uma vez, dentro do meu chat, ele verifica. Se é YouTube, ele vai lá no YouTube e transcreve. E analisa o que a pessoa pediu. Se é uma página normal, ele vai lá no Perplex, pega e traz a informação dessa página. E aí ele sai e grava na memória. Se é, por exemplo, uma localização, ele recebe a localização. Se tiver só latitude e longitude, ele vai lá e pega o endereço de acordo com a latitude e longitude e grava lá. Né? Se é, por exemplo, um contato, ele vai lá e grava as informações como contatos separados. Aí depois vem todas as outras coisas. Se é um documento, ele lê. Se é um vídeo que a pessoa mandou, ele lê e interpreta. Se é uma imagem, tudo bem. Se é um arquivo TXT ou CSV, ele tem que trabalhar de outra maneira. Se é um Excel, ele tem que trabalhar também de outra maneira. Aqui eu deixei o áudio também. E todos nesse meu aqui, o que ele faz? Tudo que ele recebe, ele cria um mini sumário para que eu possa depois buscar isso mais facilmente no meu banco de dados, essa informação que a pessoa passou. E aí só depois que ele lê tudo isso aqui, ó, grava a informação no banco, grava o arquivo no banco, só depois que ele fizer tudo isso aqui, ele sai, volta, tem a saída e continua meu fluxo. Aí ele continua meu fluxo. Então ele fez todo esse rolê. Pô, Armando, mas isso é lento? Não, cara. Se o cara mandar só mensagens de texto, vai ser rapidinho. Mas o cara manda áudio, manda isso, aquilo outro. Eu preciso de um processamento. Lógico. O que eu faço aqui para o meu usuário? Por exemplo, o cara manda uma mensagem, eu já mando uma mensagem aqui para ele que eu tô lendo o arquivo dele, ó. Tô lendo o arquivo que você recebeu. Por quê? Vai demorar? Ó, tô lendo seu arquivo, tá? Calma aí. Tô lendo isso, calma aqui. Então você vai dando um toquinho pro cara. Pô, o cara mandou eu tenho, por exemplo, os meus que são exames, né? Tem que é um exame que o agente lê e interpreta de acordo com a medicina integrativa. Porra, tem exame de 30, 40 páginas. Quanto tempo vai demorar para ler isso aqui, interpretar e fazer o processamento disso? Ele tem que falar, opa, recebi seu arquivo, daqui a pouco eu te retorno. Acabou, ele espera, tá? Aí depois que ele faz tudo isso aqui, aí ele vem, verifica se
no caso, é um humano conversando. O que é um humano conversando? Eu tenho um WhatsApp, a pessoa vai lá e digita, eu estou conversando com a IA. Aí entra o Ale lá no meio e fala, não, mas tem isso, aquilo, outro. Porra, a IA para de responder na hora. Aí ele trabalha com filtro. E aí ele começa a fazer outra função de banco de dados que agiliza demais o processo aqui dentro, né? E aí ele começa aqui, que são todos os produtos que eu estou colocando nele, né? E aí ele começa, aí sim ele manda para o agente específico, que é outro cara aqui, entendeu? Que aí ele vai fazer outros tratamentos aqui dentro, vai dar saída, ó. Tudo o quê? Função de banco de dados. Função de banco de dados. Mais função de banco de dados. Aí você fala, pô, Armando, aí você não está usando o I2N? Não, eu estou usando um banco de dados e no I2N. Não tem, mano, você não está usando Excel, bicho. Você quer só colocar a linha lá e pesquisar pela linha ou fazer filtros Excel. Banco de dados é feito para isso. E aí eu digo, como você acha que não dá para escalar um N8N trabalhando com essas informações desse jeito? Com uma instalação correta, colocando para ele limpar e fazer a manutenção dele e trabalhando com banco de dados de verdade, com funções de banco de dados. Armando, mas eu não sei fazer função de banco de dados. Não precisa. Você tem o GPT, você tem o Cloud, você tem todos os outros que você passar uma tabela. Eu tenho um agente de IA que ele ajuda você a estruturar a tabela no Supabase. Que ele já cria índice, ele já faz tudo para você. É só você falar o que você quer dizer. Ô, Fernandão, valeu, cara. Vai com Deus, velho. Um abraço, cara. Legal demais falar com você. Valeu. Falou, Fernandão. Então, Ale. E aí, cara, isso aqui é que faz uma diferença, puta, absurda. Então, assim, nossa, porra, Armando, é chato falar dessa parte técnica, cara, mas se você não falar, bicho, os caras vão continuar cometendo o mesmo erro, achando que não dá para fazer nada, porque não consegue escalar. E, cara, você sabe, eu tava para comentar aqui, né, quando você mostrou ali aquele overview, é muito similar a parte visual, assim, quando a gente faz uma automação de funil aqui, por exemplo, ou nem automação, quando você está desenhando um funil, passo a passo, daqui para lá ou para cá, tal. E aí, o que é comum, cara? A gente, pegando esse gancho que você falou da parte técnica, né? Um cliente chama, por exemplo, falei, cara, queria acelerar aqui nossas vendas, porra, a gente ou gera lead e não converte, é o típico, né? Ou ele fala assim, cara, demora muito tempo as propostas. Eu gero, fica lá 3 meses, 6 meses, sem o cliente me dar um retorno, para de responder e tal. Tudo bem. Aí a gente analisa por experiência, né? Mais de 1000 campanhas, funis implementados e tal, e mais ou menos você bate o olho e você sabe o que está rolando, né? Você sabe se é um gap de marketing, o cara está com o público errado, se é na hora de vendas que o time está... Enfim, a gente bate o olho. Aí você sugere, a gente sempre tem, eu falo até nos nossos encontros aqui da comunidade, né? O mantra do Vale do Silício. A inovação paga a nossa aposentadoria, a execução paga o nosso salário. Então, assim, exatamente. Estruturantes, tempo, grana, energia, pessoas, mas quando vem o impacto é relevante e no dia a dia as famosas quick wins, né? Aí eu viro e falo para o cara, por exemplo, puta, velho, sabe o que é legal você fazer nessa situação para, por exemplo, salvar esse teu mês ou quarter? Vamos fazer uma cadência de aquecimento de base por e-mail e um webinar. Tá? Aí o que eu escuto? 9 entre 10. Cara, para a gente não funciona, a gente já fez. Brother, não funciona ou você não fez direito? Porque hoje, Armandão, o que acontece, cara? É como você falou lá no começo, né? Um cara que é de marketing, ele está vendendo um fluxo de N8N, né? Ou Make, ou Zapier, ou até plataformas tipo a RD Station que democratizam isso, né? Não estou nem falando de má fé, cara. Estou falando de uma pessoa júnior, bem intencionada. Sim. Eu acredito nisso, tá? Acredito bastante nisso. E aí dá merda. Porque o cara tem ali um certo domínio
mas não domina a ciência de apertar o parafuso certo, né? Exatamente, cara. E muitas vezes não conecta com o impacto de negócio que ele precisa gerar. Então, quando você fala a importância do background técnico, porque hoje qualquer um coloca tanto uma automação quanto um funil de golfe no ar. Sim, concordo com você 200%. Né? Não, e o detalhe, os caras pegam copy de especialistas que não tem nada a ver com aquele, porque para aquele cara funcionou. Não, pelo amor de Deus, cara. Cada um tem uma maneira de falar, uma linguagem com o público, entendeu? Cada um trabalha com uma forma de aquecimento, você não pode usar o padrão de mercado para todo mundo. É o lado sombrio, né, dessa cultura do copy-paste. Outro dia eu falei também sobre a galera tá usando tecnologia em geral, né? Seja IAs, seja essa facilidade de automações, ou com as generativas, de você criar peças, né? Você cria, por exemplo, esse teu deck, assim como o meu, quando eu apresentei no meu Prompt Pros aqui, cara, você escreve lá um prompt e o Gama te devolve em 1 minuto um deck pronto para você apresentar, né? Cara, como que eu fiz aqui, cara? Tudinho no Gama. Então, aqui, ó. a gente... Tudinho no Gama aqui, ó. Tudo que eu falei para você tá aqui, ó. A gente aqui, só para falar para vocês, eu deixei para vocês aqui já bonitinho, já as configurações aqui, ó, do environment aqui, ó. Ah, cara, perfeito. Se você puder deixar na tela um pouquinho esse QR Code ali. Já tá, já vou até voltar aqui, ó. Ficou aqui, já tem o link do Git. Perfeito. Tá? Então, quem quiser baixar, como eu vou deixar isso aqui publicado já, pode deixar pra galera, tá? Perfeito, a gente agradece muito. Cara, comentários finais pra gente respeitar o tempo também, teu, eu sei que você tá corrido aí, tá no backstage de uma outra palestra, né? Daqui a pouquinho, às 5, ainda dá tempo. E cara, também da galera que tá assistindo aí, quem separou 1 horinha para ver a gente online. Legal, cara. Considerações finais, agradecer muito pela disponibilidade, pela riqueza do conteúdo, de estar com a gente nessa jornada, né, acima de tudo, voluntária de todo mundo que está aqui na comunidade, tocando, aprendendo, fazendo conexões, educando o mercado. Então, deixa seu recado aí. Uma coisa importante, né, que, cara, quem é a pessoa que você mais ajuda? Quem é aquele cara que fala, puta, eu tava fudido até eu encontrar o Armando, e aí deixar um recado de business mesmo aqui, porque, cara, quem é a dor da pessoa tá lá sofrendo agora, que a hora que ele te encontrar ele vai falar, puta merda, resolvi. Cara, eu ajudo principalmente empresários que estão sufocados em processos e não sabem como resolver e acham que IA resolve tudo. Não. Eu encontro o 80-20 dele, que é o principal, é a dor mais latente que vai resolver 80% do problema deles, e a partir daí eu desenvolvo um processo para isso, porque a gente sabe que muitos empresários não têm um processo definido para o que mais dói. Entendeu? Então eu não trabalho só como uma consultoria que eu vou desenvolver uma IA. Não, IA é uma parte disso. Eu entendo o processo dele, crio um processo para aquilo que realmente importa para ele, a partir daquela criação e validação daquele processo, eu crio a automação e IA para ele. Cara, é absurdo a quantidade de resultado que a galera tem, entendeu? Lógico, tem que se permitir, né? Claro. E o que você falou, né? Diferente da matemática, né? A ordem dos fatores altera muito o produto, né? Não é criar automação e depois ver o problema. Não é criar um Frankenstein, cara. Você não se cria um Frankenstein, cara. Que nem diz um amigo meu, simples que funciona. Muitas vezes algo extremamente simples vai salvar a vida do cara, bicho. Salvar a vida do cara. E eu sempre digo, aqui tem uma frase minha, que é minha frase final, que todo lugar eu coloco, né, velho? Que é essa aqui, ó. Deus pode até te dar o tênis, mas quem corre a maratona é você. Então não adianta você ficar só olhando, recebendo informação se você não agir, cara. A ação é a mais importante. Mesmo que você não saiba, mesmo que você tenha dúvida, cara, mas se coloque em movimento, cara. Se coloque em movimento, corra atrás, aprenda. O que eu disse não é verdade absoluta e nunca será verdade absoluta. Entende? Tem muitos caras bons no mercado, muito mesmo. Mas, velho, se você não colocar em movimento, você não vai conseguir, às vezes, ter uma clareza que eu tive agora pro meu negócio. Entendeu? E muitas vezes essa minha verdade não vai servir pro negócio do outro cara. E tá tudo bem, cara. Isso é a magia do negócio, entendeu?
mas se o que eu trouxe aqui para vocês puder agregar um pouco, puder iluminar um pouco as pessoas, cara, puta, eu já vou ficar feliz pra caramba. Um só que fala, puta, eu queria ter essa filha da mãe dessa variável, tava me quebrando aqui, cara. Entendeu? Boa. Já vai ter valido a pena já pra caramba, bicho. Sensacional, Armandão. Brother, obrigado mais uma vez. Cara. Obrigado. Tamo junto, vamos continuar aí. Espero em breve aí num dos encontros presenciais, o Happy Hour, vamos... estaremos juntos. Com certeza. Cara, obrigado pela atenção. Eu sei que é um conteúdo denso, mas é o que tem que colocar. Às vezes tem que doer, né? Claro, não, é isso mesmo. Tem que tocar a ferida. Tamo junto. Isso aí. Obrigado, cara. Fica com Deus. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.